E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Olha só, houveram algumas solicitações sobre como fazer um guia, né, de corte e eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo explicando pormenorizadamente, né, como que você faz para criar esse guia e mostrar aqui os princípios dessa criação. Tá? Tudo é muito lógico e basicamente você utilizar as estruturas para fazer booleanas, né, e através dessas booleanas compor o guia. Bom, eu tenho aqui o crânio, ele já foi segmentado, nós temos a mandíbula separada aqui. Desculpa. Temos a mandíbula separada, temos o crânio composto já com o modelo em alta resolução, sobre o crânio em baixa resolução extraído da tomografia. Foram posicionados aqui os guias de corte de maneira semiautomática e posteriormente ajustada a posição, e agora a gente vai começar a fazer os cortes. Só que antes, para facilitar lá na frente, é bom você renomear esses objetos aqui. Primeiro eu vou renomear o de cima, não vai abordar a parte superior, mas já para preparar vocês para futuramente criar os seus modelos. Então, eu tenho aqui o objeto, está selecionado, é o Result 058, eu posso tanto clicar duas vezes aqui na hierarquia e trocar o nome, ou pressionar F2, né, aquela função, e colocar aqui, por exemplo, crânio base, um exemplo. Aí trocou lá o crânio base. Selecionar esse outro objeto, aqui é o Result 55, a outra forma você dá um duplo clique e mandíbula base. Ok, agora tem o crânio base ali e tem a mandíbula base, tá? Logo logo você vai entender por que é bom colocar esse nome. Agora eu vou juntar esses objetos aqui e veja que esse objeto aqui que está selecionado, que vai ser a referência que nós vamos utilizar para criar o guia, se chama mento, tá bom? Então o objeto original se chama mento. Vamos selecionar esses três aqui. Deixa eu ver aqui, a gente já está na osteotomia, então é só ir em Join All, juntar todos, ele passa a ser um result, porque é feita uma booleana. Lembrando também que você tem que estar no Selection, senão vai dar problema. Agora eu vou selecionar esse, menos esse, e Cut Boolean. E ele vai fazer o corte. Beleza, fez o corte, separou aqui a nossa osteotomia, as nossas osteotomias, na verdade. Beleza? Agora esse menos esse. E a gente faz um cut booleano também. Esse aqui, como é mais complexo, a tendência é demorar um pouquinho mais, mas aqui ó, já foi feito e também foi separado. Passamos agora para a próxima seção. Vou só selecionar aqui os objetos. Vou deixar em wireframe e vou dar um Ctrl I para ver se tem alguma coisa por dentro. Tem, eu vou apagar. Agora eu vou selecionar novamente os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um G para ver se está tudo selecionado. Está. Agora nós vamos em Setup Osteotomy Auto. Beleza? E aí ele faz aquela a pintura, né? E nomeia os objetos segundo a sua estrutura e a sua posição. Beleza, aqui nós temos a osteotomia pronta, tudo configurado. E o que importa pra gente, nesse caso aqui, não é a animação futura, ao menos por enquanto. Nós estamos interessados nesse corte aqui, ó, certo? Esse corte aqui. Então, como que é feita a osteotomia? É muito simples. Eu vou selecionar o objeto que eu quero focar, que no caso seria aqui o corpo da mandíbula, tá? Vou dar um Ctrl I para selecionar os outros e vou ocultá-los com um H. Beleza? Agora sobrou só aqui o objeto que eu vou trabalhar e eu posso trabalhar tranquilamente. Eu seleciono esse objeto e agora eu vou criar alguns pontos aqui. Eu só vou trocar essa cor. Deixa eu ver o point color, só para ficar mais evidente para vocês, porque os pontos que vão ser colocados são verdes e aí vai ficar muito confuso se eu manter essa cor verde. Beleza, agora eu vou aqui em Guide and Splint Creation e tem a opção lá Draw Line Tube. E veja que aqui está como Select, né? Quando eu clico em Create Points, ele troca automaticamente para cursor. É a deixa para a gente colocar os pontos. Então eu vou colocar alguns pontos aqui, 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 e eu vou colocando sempre no centro ali dos dentes para
que ele desenhe esse guia acompanhando, né? Ó, beleza. Cheguei aqui, agora eu clico no botão direito do mouse para cancelar a criação de novos pontos, ou ESC, ou os dois. Eu gosto de clicar no botão direito do mouse e ESC, né, que é o tique do ESC, que é aquele que faz com que a gente forçosamente cancele a criação de novos pontos. Beleza. Que agora se eu clicar, ó, só vai trocar a posição do cursor. Ok, agora eu vou clicar aqui em Create Bezier Volume, ele vai criar um Bezier, e esse volume ele vai estar cheio, vai estar inchado. Então eu entro em modo de edição com Tab, dou um Alt S, não é só S, tá? Ó, só o S acontece isso aqui, você reduz, levando em consideração a origem do objeto, é Alt S, e aí você reduz segundo o quê? Segundo os normals de cada um dos pontos que foram posicionados. Então eu vou aumentar aqui até que ele chegue Alt S e não confronte os brackets, né? Ó, tá pegando ali na pontinha dos dentes. Se você quiser, você pode aumentar um pouco mais. Ó, aqui eu vou parar porque esse bracket aqui tá quase pegando. Saio do modo de edição. E se você quiser testar, ó, selecionei tudo, olho pela frente, dou um Alt B, que é o clipping, né? E aí você dá um GX e você pode, ó, como se fosse uma tomografia computadorizada. Você vê, a gente vê bem aqui, ó que bacana. GX, ó, você vê onde que está passando os dentes pegando no objeto. Beleza? Vou dar um ESC para retornar a posição original, Alt B para retornar a visualização. Então, uma parte desse meu guia está pronto, que é a parte superior que vai encaixar ali. E tem que manter só na pontinha, até pela questão da retentividade, né, para você poder colocar e tirar sem problema de ficar preso esse objeto. Agora a gente vai criar o plano de corte inferior. Então seleciono o objeto, vou selecionar aqui, tem que trocar para seleção ali, né? E aí eu vou fazer, mas eu não vou fazer pegando aqui no final, vou começar um pouquinho antes, tá? Para não ficar muito grande, parte inferior. Vou novamente lá em Create Points, e aí eu crio os pontos. Pan. Veja que eu estou na aresta do local onde eu pretendo criar o plano de corte. Beleza? O último pontinho ali, botão direito ESC, garantir que eu não vou criar novos pontos, ó, né? E agora eu vou lá em Create Bezier Volume, ele vai criar um Bezier, ainda está um pouco grosso esse Bezier, eu entro em modo de edição e dou um Alt S, e chego aí numa grossura que seja compatível com a necessidade. Ok, o problema agora é que eu tenho dois elementos, né, que estão separados, eu preciso juntar esses elementos. Então para juntar esses elementos eu vou criar três caninhos aqui que vão juntar ele, para garantir que vai ficar bem firme, né, essa junção. Então o que eu faço? Ainda eu estou em cursor, eu vou clicar mais ou menos aqui ao centro dos incisivos, beleza? E vou observar pela lateral, pelo X, né? Se você tiver aqui, quiser trocar, você vem aqui no X. E agora eu vou novamente criar Bezier. Tenha certeza que está em Orthographic, né, para não ter zica nenhuma. Aí você vai em Create Points e a gente começa a criar. Então vou pegar aqui, ó, e vou fazer o máximo. Veja que eu não cliquei no modelo, eu cliquei no espaço vazio. Se você clicar no modelo, você corre o risco de posicionar deslocadamente aí o seu objeto. Então vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui pertinho. Veja que não é no modelo. Eu cliquei no vazio. Botão direito ESC. Agora Create Bezier Volume. Entra em modo de edição, dá um Alt S. Certo? Aí deixa numa espessura aí que seja compatível com o que você precisa. Agora eu vou selecionar esse último elemento e vou entrar aqui, ó. Ó, viu? Entrou ali, porque senão não vai funcionar o booleano. E veja essa parte como que é feito, ó. Eu vou pegar e entrar aqui no objeto. Ao entrar no objeto, perceba que está pegando no dente, ou potencialmente pode pegar no dente. Então você seleciona a ponta do Bezier, dá um G ali, seleciona a outra ponta do Bezier, dá um G. Se necessário, selecione o centro do Bezier e corrija. Agora sim, ó, ele está pegando ali e lá, e não está confrontando, não está passando pelo dente. Agora eu vou dar um Shift D X e colocar aqui na lateral, vou observar pela lateral, entro em modo de edição, e aí eu entro com o objeto aqui, ó,
Para garantir que não toque nos dentes, eu faço o que eu tinha feito anteriormente. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? É claro a parte que entra, ó. Você vê bem claramente, ó, G entrou, tá? Se quiser corrigir aqui, ó, você dá um G nesse bezier. Vai ficar mais elegante, mas não ia mudar muita coisa. Agora tá entrando ali e lá. Eu vou pegar esse mesmo elemento, dar um Shift DX e colocar ele aqui, ó. E vou observar pelo outro lado. Então, se eu estiver olhando aqui, é o X sem a letra. Aparentemente quase entrou ali, mas para reforçar eu vou dar um G para mover, ó. E agora entrou totalmente. Embaixo já está dentro, ó, né? Então beleza. Agora eu tenho aqui, ó, 3 elementos segurando, tá? 3 elementos segurando. Se você quiser fazer com menos dentes também, não tem problema nenhum. Você pode até, vamos supor que você queira pegar só a partir do canino, você pode entrar aqui, ó. Você poderia apagar aqui sem problema nenhum, ó. Só que no caso teria que jogar um pouquinho mais para lá. Vou dar então faria assim, eu entraria aqui, faria um subdivide e apagaria esse aqui, ficaria finalizando aqui. Mas isso aí, por hora, não é importante. O importante é entender como é que funciona. Bom, falando sobre entender como é que funciona, o que está acontecendo aqui? Se a gente observar frontalmente e fazer um slice aqui, ó, vocês vão ver que esse elemento aqui, ele está entrando nesse outro. Então tem uma intersecção de elementos. Nós temos que matar essa intersecção. Como que a gente faz isso? Então eu vou selecionar esses 4 elementos que compõem o nosso guia. E aí eu vou dar um Multiple Union. Ao fazer um Multiple Union, o que vai acontecer? Se eu cortar de novo aqui, se eu fazer o clipping, vocês vão ver que, ó, chegou ali e morreu naquela parte, ó. Então não tem mais intersecção. É um objeto que por dentro ele é vazio. Se eu fazer o corte aqui, ó, Alt B, deixa eu ver se eu consigo pegar mais ou menos os 3 aqui. Ó, tá vendo? Ele entra ali, ó, não tem continuação, ó. Olha lá, ó, é um buraco agora. É como se fosse uma canaleta, um cano que entrasse aqui e desaguasse, né? Ótimo, tá pronto para trabalhar a booleana. Veja só, a primeira booleana, a gente vai fazer uma booleana agora, mas eu quero que vocês compreendam o que acontece. Quando você pega um objeto, por exemplo, eu tenho aqui esse CM, que é o corpo da mandíbula. Originalmente, ele está no collection, ó. Collection CM. Collection CM, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu mover esse guia aqui, vocês vão ver que não está sulcado ainda na parte dos dentes. Então, vou fazer assim, ó. Guia, Shift, né? Seria guia menos CM. Então, seleciona esse, Shift esse, ou seja, esse menos esse. E aí você vai no Difference. Ao fazer isso, a gente vai perceber o seguinte. Esse elemento que a gente fez o Difference, ele, no caso o corpo da mandíbula, ele não está mais aqui. Ele foi parar lá no Copied Objects, que é esse aqui, ó. Então eu vou mandar visualizar, porque senão não vai aparecer, que ele fica automaticamente oculto. Vamos procurar aqui, o CM está aqui, ó. Então eu vou mandar observar o CM, ó. Então eu vou selecionar aqui ele e vou jogar ele, porque ó, veja só, ele está aqui ele está pertencendo ao Copied Objects. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pressionar M de Maria e selecionar a opção Collection aqui, para ele voltar no Collection, ó. Então ele voltou ao Collection, entendeu? Então você seleciona o M e volta para o Collection. Estou falando isso porque a gente vai ter que pegar o mento, que é esse carinha aqui, e retornar ele para o Collection. Por quê? Porque se eu tentar fazer uma booleana, vou só salvar aqui, se eu tentar fazer uma booleana, por exemplo, esse menos esse, e vir aqui em Difference, vai dar um erro, ó. Viu que sumiu tudo? Por que sumiu tudo? Porque esse objeto aqui, M de Maria, tem que estar no Collection. Tá? Mas antes de fazer a booleana de novo, eu quero explicar uma coisa. Vou selecionar esse CM aqui, o corpo da mandíbula, vou ocultar ele com H. E a gente vai observar aqui que esse plano de corte ele está conflitando com esse outro elemento que a gente usou como parâmetro de corte. Por quê? Porque o CM,
Opa, CA, CM. Porque o CM ele termina exatamente na altura do plano de corte, porque o plano de corte foi o elemento utilizado para cortar o objeto. Então eles estão na mesma altura. E isso costuma bugar o booleano, tá? A booleana. Então o que a gente vai fazer? É muito simples. Seleciona aqui o plano de corte. Nós vamos em modificadores aqui, ó, na chavinha de boca. E vamos aumentar o thickness, né, a grossura aqui do objeto. Vou clicar no meio de 0,3 para 0,4. Ou seja, 1/10 de milímetro. Aí ele não conflita mais. Se a gente observar por essa lateral aqui, eu vou pressionar o Z e deixar em wireframe. Deixa eu ver se vai ficar evidente, ó. Antes, essa linha aqui de baixo, esse objeto estava nessa linha aqui de baixo. Ó, vou colocar 0,3, ó. Tá vendo? Está na mesma altura. Agora com 0,4, ele expande. Aliás, ele expande menos de 1/20 milímetro, porque aqui, essa distância aqui é só 5. É 0,05 milímetro. Entendeu? Porque ele expandiu para os dois lados. Então, tem que dividir por 2. 0,10 dividido por 2. Seria 0,05. Beleza? Explicado isso, você entende porque que não está mais aparecendo ali o conflito, né, entre as meshes. E agora eu vou fazer, agora que está tudo em collection, vou fazer esse shift menos esse. E aí eu vou lá e dou um difference. Ao fazer o difference, eu vou selecionar esse objeto aqui. Por quê? Porque os demais objetos cortados que estão separados, depois das modificações das booleanas no Orthogon Blender, ele passa a separar, né, automaticamente. Então eu vou pressionar aqui o wireframe, para você usar e wireframe. Você vê o que eu vou fazer. Eu seleciono o objeto principal, Ctrl I, para inverter a seleção. E aí manda apagar. Retorna aqui para o Solid, e nós temos agora o elemento. Se eu ligar todas as osteotomias, vai ficar evidente, né? Vai ficar evidente aqui o funcionamento do plano de corte. Então nós temos, deixa eu apagar, ocultar esses dentes aqui, que não interessam a gente agora. Beleza. Então aqui você consegue visualizar bem o plano de corte, ó. Ele vai encaixar no dente, isso aqui vai dar sustentação, e aí o indivíduo vai saber, né, o especialista, o expert vai saber aonde cortar aqui, ó. Se quiser fazer maior pode fazer, se quiser fazer menor em cima pode fazer também, mas basicamente tudo se resume a compreender a posição espacial dos pontos, a criação de elementos básicos, de primitivas, e a utilização de booleana. Tá? Se eu pegar e mover aqui o objeto, vocês vão ver que ele está sulcado e ele está pronto para, né, fazer impressão 3D. Só vou ocultar aqui para preparar agora para impressão 3D. Vamos fazer o seguinte, ó, vou chegar bem perto aqui, ó. Você vê que até cortou um pouquinho aqui, poderia ter colocado um pouco mais para cima, isso futuramente você pode melhorar. Agora veja isso, ó, a malha ela não está muito elegante, ó, os wires da malha, né, os edges. Por isso que a gente tem que vir aqui em Prepare 3D Printing, que aí ele transforma uma malha de 4 lados, fica bem elegante. Ó que bacana. Deixa eu mostrar a senha para vocês verem, ó. Ó, tudo meio zoado. Quando você aplica, né, ela fica elegante. E aqui está prontinho para impressão 3D. É como se você criasse, né, fechasse o objeto em um PDF, mas um PDF não para impressão bidimensional, mas impressão não bidimensional, mas tridimensional. Veja ali, ó, os objetos sulcados, né, os dentes sulcados, né, sem o problema da retenção, que está tudo aberto, o desenho aberto. E agora sim, o que você vai fazer? Uma vez que você fez isso aqui, você precisa jogar para fora do Blender. Não jogar, né, criar uma cópia fora, seria exportar. Então vem aqui, ó, em Export, STL. Muito importante, você precisa vir aqui, ó, em Selection Only e habilitar o Selection Only. E o Apply Modifiers também, esses dois. Na verdade, esse já vai estar habilitado, esse aqui não, então você habilita. Aí você salva, por exemplo, eu coloquei aqui a aula guia, STL, e aí eu mando exportar. Tá? Vou abrir agora o MeshLab, vou
abrir agora a malha. Para ela estar aqui. Chamei de aula guia, está aqui, ó. E se tudo der certo, vai aparecer só o guia. E deu. Felizmente deu certo. Deixa eu só tirar aqui a perspectiva. Deixa eu tirar também aqui esse trackball. E olha lá o nosso objeto, ó. Tá? Aqui vai diretamente para a impressão 3D. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.